Sua história é incrível e muitos de nós não nos orgulhamos da nossa história, do que já passamos, dos desafios, né, de muitas coisas que a gente enfrentou. Às vezes, nossa história é marcada por questões assim que a gente não se orgulha, de coisas que a gente fez e se arrependeu, de coisas que a gente fez e houveram consequências. E isso doeu, de coisas que também a gente passou em relação à rejeição, abandono, injustiça. E isso doeu muito. Então a gente virou a página e não quer mais tocar nisso. Só que muitas pessoas não conseguiram superar. E não olham para isso como ponto positivo, porque tudo que a gente passa, tudo que a gente já passou de dificuldades, claro que houveram momentos de conquistas, momentos felizes, com certeza, mas os momentos que não foram felizes, momentos, né, de dificuldades, momentos de decepções, deixou marcas que até hoje ressoam, que até hoje reverberam em nossas ações, né? E a gente não consegue seguir e não quer olhar para trás. Mas só que todas essas questões nos ajudam, com certeza nos ajudaram, na verdade, a chegarmos aonde nós estamos hoje. Nos deram forças para vencer. E você e eu estou aqui hoje, você está aí hoje, foi porque questões que aconteceram no seu passado te impulsionaram a erguer a cabeça. E Deus sempre esteve ali te ajudando. O nosso Deus sempre esteve ali acolhendo a nossa história. E não é só Deus que deve acolher a nossa história. Ele acolhe sempre, independentemente do que nós façamos. Ele está ali sempre para acolher a nossa história, para nos amparar, para nos ajudar a seguir adiante. E a gente, muitas vezes, não quer se perdoar. Mas Deus, Ele nos perdoa. Não importa o que a gente fez, pelo que a gente passou. Ele sempre nos perdoa, sempre nos dá chances de recomeçar. Então, eu quero dizer para você, isso serve para mim também. Não tenha vergonha da sua história. Olhe para trás, encare. Olhe para trás e resolva questões da sua história, do seu passado. Acolha a sua história. Ressignifique a sua história nas promessas do Senhor Deus. Ressignifique a sua história no que você merece. No que você merece, da forma que você merecia ser tratada. Ressignifique, deixando essas marcas para trás. Porque para a gente seguir adiante, a gente precisa resolver o que ficou para trás. Senão a gente não consegue. Tem muitas pessoas que não conseguem seguir, porque ainda existe mágoa, ainda existe o não conseguir encarar, ainda existe a vergonha, a falta de perdão. Então tudo isso é necessário olhar para essa história e de alguma forma buscar reparar, ressignificar, consertar, para daí seguir adiante e parar de dar voltas no deserto. Às vezes você procrastina demais, às vezes você não consegue seguir adiante num relacionamento, num trabalho, em qualquer coisa que você for fazer. Por quê? De questões que estavam lá no passado, da sua história, que você não conseguiu resolver. Muitas pessoas já superaram, já seguiram adiante, mas outras não. Eu dou um exemplo de mim, porque teve momentos na minha vida que eu não consegui seguir adiante enquanto eu não olhei para trás e resolvi. Então é necessário. Por isso que eu digo que a nossa história, a sua história, a minha história é incrível. Mesmo com os momentos de desacertos, mas houveram muitos acertos e muitas vezes a gente erra tentando acertar. Não podemos ser tão maldosos conosco. E se o nosso Deus não é? A história de uma mulher na Bíblia, se você quiser ver melhor a história dela, está lá em João 4. A mulher samaritana era uma mulher que vivia uma vida no erro, ali no pecado, muitas vezes se envolvendo com o marido, um homem que não era dela, que não era marido dela, e aí vivia de um relacionamento e outro, não conseguia
não, ela não conseguia se, como é que eu posso falar, concentrar, se seguir adiante, mas ela vivia dando voltas no deserto. Mas um dia Jesus olhou para ela, acolheu a história dela e deu chance para ela recomeçar, para olhar para dentro dela e rever todos os conceitos e daí ressignificar a história dela nas promessas dele. Da mesma forma ele olha para mim, olha para você. Olha para mim, olha para você, dando chance da gente começar, da gente seguir. Então foi o que a mulher fez. Ela foi, consertou muitas questões e seguiu adiante. A mulher samaritana, a mesma coisa somos nós. A gente precisa rever dentro de nós, consertar o que precisa ser consertado para a nossa vida seguir, para a nossa vida fluir, olhando para Jesus. Jesus, ele olha para mim, olha para você, nos nossos olhos e nos dá chance de recomeçar, assim como a mulher samaritana, porque ele acolhe a nossa história e assim como ele devemos também acolher a nossa história, porque a nossa história é incrível e ela tem o potencial de ficar, eu e você temos potenciais de fazer a nossa história com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, fazer a nossa história ficar mais incrível ainda. Ok? Obrigada.